Que bom estar com você mais uma vez, querido amigo da TV Novo Tempo, você que nos acompanha aqui no Reavivados por Sua Palavra diariamente. E você que nos acompanha também pela internet no programa, no canal youtube.com/Reavivados por Sua Palavra. É uma alegria estar com você porque nós estamos estudando a Bíblia. Estamos juntos estudando a Palavra de Deus, estamos juntos estudando as mensagens que Deus tem para cada um de nós a cada manhã. E é para a gente compreender um pouquinho mais a mensagem de hoje que eu quero orar com você. Vamos orar juntos? Bondoso Deus e Pai, é uma alegria estarmos aqui para estudar a Tua Palavra, ouvir a Tua voz e por isso pedimos a Tua sabedoria agora em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos estudar Jeremias capítulo 10 e Jeremias 10, ele apresenta a disparidade entre Deus e os ídolos. A grande diferença. O profeta também exorta aqui o povo a fugir da calamidade que estava profetizada. Ele lamenta também a deteriorização do tabernáculo por causa de pastores tolos e faz uma súplica. No capítulo de hoje, os versos que me chamaram a atenção foram vários que eu destaquei aqui. E eu quero mencionar para você, começando no versículo 6. Então vamos lá, o verso 6 diz assim: Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Que verso, não é? Uau! Bem, o que esse verso falou para mim é que Deus é maior. Ele é grande e grande é o seu nome. A gente não precisa temer. Deus é apresentado como incomparável. Então, se você comparar com Êxodo 15, 11, Salmo 86, 8 e 10, você vai ver que Deus é apresentado como aquele que é grande, superior, acima de tudo e de todos. Os versos 12 e 13 também são interessantes e me chamaram a atenção ao ler o capítulo. Diz a Bíblia: O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com sua inteligência estendeu os céus. Fazendo ele ribombar o trovão, logo há tumulto de águas no céu e sobem os vapores das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva e dos seus depósitos faz sair o vento. Olha que interessante. Nos versos 12 e 13, Deus é apresentado como um Deus superior aos ídolos por uma característica muito essencial, muito importante. Ele é criador. Criador de todas as coisas. Ele é soberano sobre a sua criação. Somente Ele tem o direito de reivindicar adoração, porque Ele é criador. E esse direito se baseia nesse fato. Ele é o nosso arquiteto. Todos os seres devem a existência a Deus. Por exemplo, o Salmo 96, 5, vamos dar uma olhada? Vamos lá, só para a gente comparar. O Salmo 96 e o versículo 5, abrindo a palavra, vamos lá juntos, aqui está. 96, versículo 5 diz: Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Deus é o Criador, nós não somos fruto do acaso, nós fomos planejados por Deus. Que lindo, né? O universo é produto da palavra criadora de Deus. Vamos dar mais uma olhada em outros textos. Por exemplo, Isaías 40, verso 22 e o 26. Eu quero ler contigo. Vamos lá? Isaías 40. Vamos abrir ali a Bíblia nesse texto. Aqui está. Isaías 40 e o versículo 22 e 26. Se você tiver a sua Bíblia, pode acompanhar comigo. Diz assim, aqui: Ele, falando de Deus, é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. O verso 26, ele diz o seguinte: Levantai os olhos e vede, quem criou essas coisas? Aquele que fez sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele, Deus, a chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nem uma só vem a faltar. E se a gente lê no versículo 12, um pouquinho antes, diz: Quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos?
Quem recolheu a terça parte de um efá, o pó da terra, e pesou os montes em romana e os outeiros em balanço de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? E tal. Vem fazendo várias perguntas e depois ele diz no final, este é o nosso Deus, o Senhor dos Exércitos, o Criador. Então os versos 14 e 15 mostram que os ídolos são criados, mas Deus cria, Ele é criador. O texto de Jeremias 10, 12 a 16, por exemplo, ele se repete em Jeremias 51, 15 a 19, com ligeiras variações, mas lá na frente ele se repete. A intenção do profeta é mostrar a superioridade de Deus. Outro verso importante, principalmente para mim que sou pastor, é o verso 21. Vamos ler juntos. O verso 21 diz o seguinte, vamos lá para Jeremias agora e vamos ao verso 21, que diz assim, ó, porque os pastores se tornaram estúpidos e não buscaram o Senhor, por isso não prosperaram e todos seus rebanhos se acham dispersos. Que triste, que triste. O contexto imediato do texto tem a ver com os governadores civis, mas os recados também é para mim, para os pastores de hoje, para líderes da igreja. Quem é estúpido? Os líderes que não buscam a Deus. Quem procura fazer a obra de Deus sozinho. Esse, diz aqui o texto, não prosperará e o seu rebanho se achará disperso. Porque, amigo, a nossa experiência não é suficiente para lidar com assuntos espirituais. Então, se eu estou falando hoje para algum pastor, algum líder de igreja, seja pastor ou seja líder voluntário, Deus está chamando você para ter uma dependência maior dele. Veja de novo o que diz o texto, pastores, vamos pegar esse aqui num contexto geral, líderes, governantes, administradores se tornam estúpidos quando não buscam a Deus e por não buscar a Deus não prosperam. Essa prosperidade não tem que ver, veja, me entendo e entenda a Bíblia, esse texto, essa prosperidade não tem que ver com prosperidade material. Pode ser, claro, Deus é o autor também das prosperidades materiais, ele pode fazer prosperar materialmente, mas o contexto está dizendo que a prosperidade aqui é a prosperidade espiritual, é a prosperidade da liderança, porque não buscaram a Deus e perderam o rebanho. Outro texto que eu quero destacar é o verso 23, que diz o seguinte, eu sei, é Deus falando, eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem, Jeremias falando a Deus, eu sei ao Senhor que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha dirigir os seus passos. Perceba que esse texto ele não está condenando a confecção e a execução de um planejamento de curto, médio ou longo prazo. O que o texto está dizendo é que só Deus, querido, só Deus é capaz de encaminhar a cada um de nós, o indivíduo, na justiça. Só Deus é capaz de ajudar aos seus filhos, a você e a mim, para que nós possamos vencer as tentações. O ser humano não pode, por si só, determinar adequadamente onde e como ele deve andar. Ele necessita da orientação de Deus. Vamos dar uma olhada, por exemplo, no Salmo 37 e o verso 23. Vamos dar uma olhada lá? Salmo 37 e o verso 23. Vamos abrir a Bíblia aqui no Salmo 37 e o verso 23. Se você tiver, ou no seu celular, ou no livro, abra a Bíblia agora. Vamos juntos. Estamos chegando, aqui está o texto, diz assim, o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho ele se compraz. Se ele cair, não ficará prostrado. Por quê? Porque o Senhor o segura pela mão. Que texto fantástico. Ele não nega que a gente possa ter problemas. E claro, querido, se você está passando por problema agora, então olha bem para mim. Deus tem a solução. Ele diz o seguinte, eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar de você. Eu vou segurar você em tua mão. O Provérbios 16, verso 9, logo depois dos Salmos, nós encontramos o livro de Provérbios 16, verso 9, diz assim, ó, o coração do homem traça seu caminho, mas o Senhor dirige os passos. E ainda em Provérbios, no capítulo 20, verso 24,
diz o seguinte, 20, verso 24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender seu caminho? Deus dirige os nossos passos quando nós permitimos. Portanto, o ser humano precisa da orientação divina em cada passo. Deus dirige os passos de uma boa pessoa. A pergunta que eu quero fazer para você hoje: você aceita ser dirigido por Deus? Ou você tem andado sozinho? Sozinha? Quanta gente tem batido cabeça, tem se frustrado, tem se sentido literalmente um estúpido, tem passado pela depressão, angústia, ansiedade, tem se sentido mal porque toma decisões erradas ou faz escolhas equivocadas. Tudo porque nós não oramos pedindo orientação do Senhor. Nós agimos sozinhos, sem buscar a Deus. Que triste. Mas isso não precisa continuar assim. Deus quer cuidar de você. E eu estou aqui para orar por você agora, para que Deus lhe dê sabedoria para você fazer boas escolhas hoje, boas escolhas nesse mês, boas escolhas ainda neste ano e ser vitorioso. Vamos orar juntos então? Qual é o teu pedido? Qual é o teu sonho? Coloca na mão do Senhor agora. Vamos orar juntos. Querido Pai, eu te agradeço, Senhor. Eu te louvo, eu te adoro, porque o Senhor cuida da gente. O Senhor não se esquece de nós. Agora colocamos nas mãos de um Deus Criador, que pode todas as coisas, que não conhece limites, que é acima de tudo e de todos, mas que ao mesmo tempo está junto conosco e nos ama. Colocamos em Tuas mãos a nossa vida, nossos medos, nossas frustrações, nossos desejos, pois confiamos em Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe, viu? Lembre-se, seja reavivado pela palavra de Deus. Um grande abraço e a gente se vê aqui na TV Novo Tempo. Deus te abençoe.